Oi, por amor, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do momento que você estiver vendo isso. Seja bem-vindo a mais um dos nossos talks. E hoje um talk especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje é duplamente especial, porque além de ter uma convidada mulher aqui, é uma convidada de outro estado e é uma convidada de outro estado que pastoreia com um dos meus melhores amigos de uma outra comunidade. A Ide, lá em Brasília, está aqui comigo hoje, a Shayla. Oi, Vitor. É isso aí, Shayla. Dá um oi pra todo mundo. Seja bem-vinda. Aqui é a sua casa, sabe disso. Agradecer por estar aqui, por poder conversar com vocês. É uma alegria de verdade. A gente ama muito a Por Amor, ama muito você, Vitor, a Luísa. É isso aí. E é uma alegria a gente caminhar e aprender juntos. Um dia perguntaram pra mim, Vitor, você pensa em abrir uma comunidade em Brasília? Eu disse, já tem, Já a Ide. tem, Né? A mensagem tá lá. Shayla, a gente gosta muito do talk. O talk é um momento onde a gente quer fechar todas as pontas daquilo que a gente falou na celebração da última semana, que no caso foi sobre dinheiro, e bem legal que você estava aqui, né? Então você escutou. E a gente sempre fala que aqui sempre tem um sofá grande, que aqui senta toda a comunidade. Legal. Então senta toda a comunidade junto, então tá aqui seu lugar, né? O cenário hoje tá um pouco diferente, mas seu lugar continua aqui. E antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu quero falar um pouco sobre o que a gente conversou, como é que foi, enfim, qual que foi a lógica de tudo isso, né? A gente usou Mateus capítulo 6, verso 24, onde Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. E esse outro senhor que Jesus está dizendo ali é o mamon. O que é o mamon? O mamon é quando o dinheiro ele é elevado à categoria de Deus, isso é mamon. E quando o dinheiro é elevado à categoria de Deus, ele se torna esse mamon, esse ídolo, ele vai começar a requerir de você algumas coisas. Todo Deus, todo ídolo, no caso, ele reivindica a autoridade, ele pede para quem o serve prioridade. Todo ídolo, quem decide, quem dita a regra é o ídolo. Então, na verdade, quando o dinheiro se torna Deus de alguém, o dinheiro passa a dar para essa pessoa prioridade, o dinheiro passa a dar a essa pessoa, ele dita as regras e ele fala também o que pode e o que não pode. Então a gente caminhou por esse universo do amor ao dinheiro. Uma outra coisa que eu falei que eu acho interessante deixar claro aqui é que dinheiro nunca é neutro. Nada que confere poder é neutro. Se te dá poder, não é neutro. É neutro aquilo que tanto fez, tanto faz. Se não tanto fez, tanto faz, então não é neutro. Por exemplo, beleza não é neutra. Pobreza não é neutra. Riqueza também não é neutra. Então, tudo que confere poder não é neutro. E o que Jesus vai deixar claro para nós ali em Mateus capítulo 6 é o seguinte. Vitor, a lógica do mamon, ela é retributiva e ela é comércio. E a lógica do reino de Deus, tudo é dádiva, tudo é graça. Ou seja, Vitor, por amor, Shayla, se você quiser andar pela sua vida passeando pela lógica de mamon, você vai viver de transação e de comércio, porque na lógica de mamon tudo se vende, tudo se compra, seres humanos inclusive. Sim. Pode se comprar seres humanos, pode se vender seres humanos, você vende a sua família, você vende o que você gosta, você vende. Ao ponto de o ser humano vender Deus. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então, na lógica de mamon aqui, se você quiser andar por esse rumo, por esse caminho, você vai viver de retribuir, comercializar, dar e receber em troca. Então essa é a lógica aqui do mamon. E a lógica do reino de Deus, ela não é diferente, ela é o contrário. Na lógica do reino de Deus, você não pode vender nada porque aqui nada se compra, tudo é graça. E o mais legal ainda é que as coisas do reino de Deus não podem ser compradas porque não tem preço. Não dá para você precificar paz. Como se precifica amor? Como se precifica? Não tem como se precificar essas coisas. Então, como não tem como pôr preço, a lógica é diferente. E aí a fala de Jesus é, Vitor, se você for leal a mamon, você já está sendo desleal ao reino de Deus. E se você for leal ao reino de Deus, você já está sendo desleal a mamon. Ou seja, não dá para servir os dois. Então foi mais ou menos por aí que a gente passeou na última mensagem. E com isso, hoje é um pouco diferente, o celular aqui, as perguntas está comigo e eu quero utilizar da sabedoria da Shayla aqui. As pessoas mandaram perguntas, ouvindo um pouco disso que eu acabei de falar. Inclusive, se você não assistiu, a mensagem está aí para você ouvir. Elas mandaram perguntas. A primeira pergunta foi assim:
Como discernir a diferença entre ser generoso e sair por aí distribuindo dinheiro? Eu acho que o que essa pessoa está querendo dizer é assim, distribuir dinheiro é ser generoso? Será que a generosidade é distribuir dinheiro, então é pegar dinheiro e sair tacando por aí? Ou generosidade é mais que isso? E se é mais que isso, aonde que se encaixa o distribuir dinheiro na generosidade? Enfim, o que você pensa, Chara? Eu acho que a generosidade ela faz parte da nossa nova natureza. Isso. Então, ser generoso faz parte de quem nós somos. Então, não é simplesmente o que nós fazemos, é quem nós somos. Isso. E você pode distribuir dinheiro sem ser generoso. Perfeito. Porque você pode distribuir dinheiro com uma intenção que não tem a ver com o bem do próximo, em ajudar o próximo. Tem a ver pode com você. ser algo exatamente. Altruísta. Isso. Então, eu posso distribuir dinheiro porque eu quero algo em troca daquela pessoa. Isso. Então, acho que mais você pode ser generoso e distribuir dinheiro. Sim. Porque a gente não pode achar que a generosidade, que todas as pessoas que distribuem dinheiro, elas estão sendo generosas, porque a gente não sabe a intenção do coração dessa pessoa, né? Então, eu acho que a generosidade nada mais é do que você amar o outro, você querer ajudar o outro, sem querer receber nada em troca. Sim. Muito bom. Até o Paulo, né, ele disse, olha, você pode dar tudo que você tem aos pobres, sem amor de nada vale. Sim. Então, e como você bem disse, generosidade é fruto de natureza, não é fruto de aprendizado. Isso. É natureza. Então, nasceu de Deus, ama dar. Todo ser humano ama dar. A verdade é que todo mundo sabe que melhor é dar do que receber. E a soberba, a ganância é um vírus no homem. E ele sabe que é um vírus. É que às vezes a gente vai negando a consciência de uma tal forma que cauteriza a consciência. Mas a consciência de todo homem sabe que ganância, soberba é um vírus. Então, foi muito boa a sua resposta. Inclusive, para mim, uma das coisas mais legais do Paulo é ele dizer que eu posso dar o meu corpo para ser queimado. E não vale também. Né? Eu posso dar o meu corpo, eu posso dar o meu dinheiro e não vai valer de nada. Exatamente. Se não for feito com amor. Isso. E o amor é a nossa nova natureza. Nós somos amor agora em Cristo Jesus. Essa natureza de Deus é o amor. Isso. E a nossa generosidade precisa fluir desse amor. É isso aí. E como você disse também, muito legal, às vezes a pessoa tá dando ali, mas é pro bem dela. Então ela tá dando para receber em troca, ou muita gente na religião dá pra Deus. Então assim, eu tô dando aqui, Deus, ó, dá uma olhada também aqui, eu tô dando, esperando, ó. E assim, Deus, eu tô dando porque falaram que você vai dar 100 vezes mais. Eu tô dando, ou senão eu tô dando como indulgência, eu tô dando para você me perdoar. E na verdade isso é troca, né? Exato. Então eu estou fazendo para... Isso. É mamon, é a lógica do mamon. Isso. A outra pergunta aqui, isso é muito legal, até porque você, esposa, mãe, pastora, enfim, isso aqui é bem legal de você falar pra gente o que você pensa. Devemos nos planejar financeiramente? Dá pra se fazer plano sem servir a mamon? Claro, eu acho que Jesus até nos ensina, né, que é importante sim o planejamento. Sim. Então acho que o problema não é você se planejar, mas para que eu me planejo? Qual é a função do meu planejamento? Qual é a motivação do meu planejamento? Eu só acho que o fim não precisa sempre, sabe assim, ao fim para mim, a minha família, é o que eu quero construir para mim. Então eu acho que o planejamento ele é muito importante, mas até dentro de um planejamento, acho que precisa existir essa consciência da verdadeira generosidade, onde eu estou investindo só para mim, eu estou fazendo isso só para mim, então peraí, o fim está sendo em mim mesma. Ou esse planejamento, ele também tem a função de me ajudar a ser generosa, a fazer pelo outro, a me importar com o outro. Então, o planejamento, ele é importante, ele é necessário, mas a gente precisa avaliar. Peraí, será que o meu planejamento é só para mim? É só porque é importante? Minha segurança é meu planejamento? Isso. Me parece que toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, vai voltar lá na motivação do coração. Já vamos até responder uma outra pergunta aqui. Alguém disse, é pecado querer ser rico? E a questão não é ser rico ou ser pobre. A questão não é ter dinheiro e não ter, né?
é a motivação do coração. Exatamente. É você faz o que faz por quê? Exatamente. E até lembro que você falou sobre o homem rico, né, e Zaqueu. Então ali, na verdade, são dois homens ricos. E foi interessante porque quando Jesus está falando com o homem rico ele fala: Deus, Senhor, o que eu faço para herdar? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então ele coloca o fazer e o herdar junto, quando na verdade ninguém herda por merecimento, isso, a gente herda porque a gente é filho. Isso aí. E aí Jesus fala para ele, então dá tudo que você tem aos pobres, e ele sai triste, porque ele não conseguiu se desfazer daquilo que ele tinha. E aí logo em seguida Jesus está com Zaqueu, né? E um homem que roubava, um homem que, e ali ele se encontra com aquele homem, e de repente aquele homem, ele, por ter esse encontro verdadeiro com Jesus, ele dá metade de tudo que ele tem, restitui o que ele roubou, e aí finaliza talvez dizendo... ficou até pobre. Isso, e dizendo, não, olha, e você hoje teve salvação. Então, assim, são dois homens ricos, mas com posturas diferentes. Então, o problema não é ser rico, mas Zaqueu, ele encontrou a graça e por isso ele distribuiu. Isso. E o homem rico não, ele confiou naquilo que ele tinha, né? Então, muito boa essa sua fala, ele encontrou a graça e distribuiu. Isso. A graça faz o meu virar nosso. Isso. Eu acho que o ponto é esse, no final, pra mim. Eu tô multiplicando meu dinheiro pra quem? Eu tô multiplicando meu dinheiro por quê? Eu quero ser rico pra quê? Isso. Então é interessante porque Paulo fala pra Timóteo, os que ficaram ricos caíram em tentação. Os que ficaram ricos não, os que buscaram ficar ricos caíram em tentação. Mas é o mesmo Paulo que lá em Coríntios diz, Deus dá riqueza a vocês e Deus vai prosperar vocês financeiramente em tudo que vocês fizerem, a fim de que sejam generosos. Isso. Então, assim, o ficar rico não é ruim. A questão é a custa do quê? Então, eu tô ficando rico, a custa de quê? Né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto eu tô ficando rico por quê e pra quem? Se isso estiver bem resolvido, considero até que é dom de Deus a riqueza. Claro, sim. Né? Com certeza. Porque Paulo diz isso daí, tem o dom de adquirir riquezas. Né? Então, eu acho que essa ideia de que todo rico roubou do pobre e que todo rico, para ser rico, ele fez um mal ao pobre, eu acho que é um extremo que não dá pra chegar lá. E você falando sobre isso, outra coisa que eu pensei, né? Também existe muito essa expectativa na sociedade que o rico faça alguma coisa. Quando, na verdade, todos nós devemos fazer alguma coisa, né? E aí a gente lembra tanto da viúva pobre com as 2 moedas. Uma vez eu fiz um estudo, essa moeda, a moeda de cobre, era a moeda que menos valia na época. E aí parece que cada moeda era 6 minutos de trabalho. Mas muito pouco. E aí a gente tem a mulher que quebra um vaso de alabastro, 300 denários, 1 ano, né, de um trabalhador, de um soldado romano. Então, assim, uma deu 2 moedas, outra quebrou um vaso de alabastro, mas as 2 fizeram o que elas podiam com o que elas tinham. Isso. Então, a questão nós devemos fazer o que nós podemos com o que temos, onde estamos. Isso aí. E não ficar nessa expectativa, não, quando eu for rico eu vou fazer. Não, quando eu tiver muito eu vou fazer. Eu preciso fazer agora, com o que eu tenho, onde eu tô. Isso aí. Né? Porque eu acho que existe muito isso. Não, os ricos deveriam estar fazendo. Ou a gente olha para o rico e pensa, mas ele deveria fazer mais. Eu tô fazendo tudo o que eu posso, né? Tirar os olhos do outro e colocar os olhos na gente, fazer o que a gente pode. Isso aí. Essa moeda eu li que ela valia 0,0015%. 0,0015% de um dia de trabalho. Então é isso aí mesmo, 6 minutos, 6 alguma coisa minutos, assim. Muito interessante. Jesus, ele olha e fala assim, essa foi a maior oferta de hoje. Então Jesus, assim, sem matemática nenhuma. Isso. É muito, muito bom, muito legal. Deixa eu ver aqui. Essa aqui a gente respondeu de tabela. Essa daqui, Sheila, responde lá pra gente. Como não cair no erro de doar muito e esquecer de si, né? Como não cair no erro de doar muito e esquecer de si? Essa, se alguém souber, eu preciso dessa resposta para aprender. Eu acho que eu também. Acho que eu vou esperar a semana que vem. Acho que o Tico responde isso aí. Como não cair no erro de doar muito e esquecer de si? Eu acho que só uma coisa que eu falaria aqui
Deus é responsável. Deus não é irresponsável. Então... só porque a lógica dele às vezes é diferente, né? Exato. Ele não pediu pra todo mundo dar todo o dinheiro. Ele pediu pro jovem rico, não esperando que ele desse. Sim. Quando Jesus fala, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele não está esperando que o jovem faça. Ele está esperando que o jovem perceba que ele não cumpre a lei que diz cumprir. Isso. Então, a ideia de Jesus não era que o jovem rico ficasse o jovem pobre agora. Pelo contrário, o que Jesus queria é, não, Jesus, verdade, eu não cumpro, não. É uma máscara, parece que cumpro, mas não cumpro. O primeiro mandamento, que é não ter outro Deus, eu tenho. O dinheiro é meu Deus. Né? Então, não é bem por aí. Então, acho que só uma coisa que eu queria falar é, Deus é responsável. E a nossa generosidade é responsável. Agora, essa responsabilidade não é, não, eu falei que ia dar isso, eu vou dar isso. Não, você vai dar o que Deus quiser que você dê. Isso. Quando Deus quiser que você dê, no sentido de... a ausência ou a necessidade perto de você é a sua responsabilidade. Isso. Então, no raio de influência, eu sempre gosto de dizer isso, no raio de influência que eu tenho, eu não posso acabar com a fome do mundo. Eu não posso não posso, mas o meu meio eu posso. Então eu falei isso no domingo pela manhã. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer muito. Isso. Então, essa questão assim... de não esquecer de mim, eu acho que isso daí vai para uma outra área e emocional a parada, assim, porque eu não consigo ver a relação entre ser muito generoso e esquecer de si. Pelo contrário, quanto mais generoso você se sente melhor, porque Jesus disse que melhor é dar do que receber. Então eu acho que talvez seja uma ligação injusta aqui, mas eu consigo entender. Essa aqui é boa. O que dinheiro tem a ver com liberdade? Nesse caso, a gente teria que entender o conceito de liberdade, né? E para mim, a verdadeira liberdade, ela consiste em viver no amor. Então, dentro disso, o dinheiro tem tudo a ver com essa liberdade, porque se eu quero viver no amor, o dinheiro ele faz parte disso e o dinheiro ele vai ser o meu servo para que através também do meu dinheiro eu possa servir e amar as pessoas. Muito bom, até porque se ele não for seu servo, ele é seu senhor. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem às vezes uma visão do dinheiro muito negativa, né? E eu acho que até essa questão do homem rico, né, contribuiu para isso, para as pessoas acharem, não, o rico não entra no céu, ou então, tá vendo? O rico é o problema. Não, o rico não é o problema, o dinheiro não é o problema, Deus não tem problema com dinheiro, Deus fala sobre dinheiro, só que muitas vezes a forma que foi falado sobre dinheiro foi de uma forma sempre buscando essa troca. Quando eu entendo que essa não é a lógica de Deus, né? Essa não é a lógica de Jesus tratar o dinheiro dessa forma e que, na verdade, o dinheiro é mais uma ferramenta para eu servir e amar as pessoas, a nossa relação muda com ele, né? Muito bom. Tem muito a ver com liberdade porque é a única coisa que Jesus chamou de Senhor. Dinheiro. Isso. Então, ele requer deidade, ele quer ser Deus. Ele quer ter autoridade, ele vai reivindicar de você a autoridade. Isso que é muito doido. Ele quer dizer pra você a sua prioridade. Então, tem tudo a ver com liberdade. Isso, tem. Porque o único Senhor que te faz livre é Jesus Cristo. Todo outro Senhor te faz escravo. O único que é rei de reis é Jesus Cristo. Todos os outros é rei de escravos. Senhor de escravos. Só Jesus é rei dos reis. Isso. Então, para mim a ligação é extrema. É extrema a ligação de liberdade e dinheiro, porque é dois senhores que existem no mundo hoje. Inclusive, né, quando Jesus ele falou sobre, é uma fala que as pessoas têm muita dúvida. É difícil um rico entrar no reino do céu, perder a vida eterna, enfim, seja lá qual for a expressão. E ele estava dizendo sobre dinheiro físico ali mesmo. É difícil, o que Jesus estava ensinando era o seguinte, para esse cara que tem muito dinheiro, para esse cara aí entender que esse muito dinheiro dele, que dá conforto para ele, que traz vida boa para ele, que faz o filho dele feliz, que faz a esposa dele feliz, é muito difícil para ele entender que esse dinheiro aí é ídolo. E como ídolo é inimigo dele. Sim. Porque enquanto esse cara não entender que esse dinheiro é elevado à categoria de Deus, é inimigo dele, ele não vai conseguir entender o reino de Deus. Sim.
Então o que Jesus estava deixando claro, assim, aí é interessante, né? Porque Israel é muito rico. E aí os discípulos olham para Jesus e falam, então quem vai ser salvo? A gente está falando de um país rico, ainda mais na época, e o pessoal tinha grana. Quem vai ser salvo? Aí Jesus fala, não, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus, até porque a salvação de qualquer homem, rico e pobre, é Deus quem salva e não o homem. Né? Mas o que Jesus está deixando claro ali é o seguinte, olha, o dinheiro reivindica autonomia, autoridade, poder, obediência. Então, para um rico, é difícil ele entender isso daí. Sim. Só o Espírito Santo pode fazer isso aí com a gente. Só o Espírito Santo pode convencer disso daí. Isso. Então, assim, eu acho muito importante essa fala do dinheiro na igreja. Muito, porque Jesus falou mais de dinheiro do que sobre fé. Jesus falou mais de dinheiro do que sobre salvação e sobre céu. Porque é muito importante. Isso. Eu penso, inclusive, que quem sabe lidar bem com dinheiro e que não cai na do dinheiro e que não se sente tentado pelo dinheiro é uma pessoa livre. Com certeza. É uma pessoa muito livre. Com certeza. Posso compartilhar Claro. algo pessoal? Claro. Eu trabalho com moda. E no meu trabalho com moda eu desenvolvi um método e esse método eu faço curso de formação desse método e eu faço curso online também e presencial. E aí bem na semana do lançamento desse curso, eu senti muita vontade de sair das redes sociais. Só que isso vai totalmente contra o que é ensinado, porque é o momento que eu deveria estar mais presente. Só que o que eu senti foi, eu não dependo disso. Isso. E eu sei que todo o resultado que eu tiver, eu vou continuar tendo, estando nisso ou não estando nisso. E aí eu saí só nessa semana, bem a semana, né, do curso, e eu me senti tão livre de saber que, porque estrategicamente falando, não parecia ser a melhor estratégia. Mamon diz que não. Porque assim, não, mas acaba que é o momento onde as pessoas vão gerar engajamento. Isso e tudo mais. Só que ali era uma questão assim, de me sentir livre. Para poder fazer ou não fazer. Não é errado seguir, né, algumas estratégias, não é sobre isso. É sobre você ser livre para fazer ou não fazer. Então ali eu entendi que, de alguma forma, mais uma vez, eu estava aprendendo a colocar a minha confiança em Deus mesmo. E não naquilo que eu poderia fazer, nos resultados que eu poderia ter. Né? Então, assim, viver dessa forma é, de fato, viver uma vida livre. Legal. Onde você não está dentro de onde você não precisa fazer o que todo mundo faz, da forma que todo mundo faz. Entendendo que existem outras formas das coisas serem feitas, né? Muito bom. Então, assim, eu acho que a gente precisa experimentar essa liberdade que a gente tanto prega. Legal. Né? Muito bom. Muito bom. Para mim é um assunto que diz muito sobre todos os outros. Uma pessoa bem resolvida nisso daí, igual você falou agora, para mim é impossível. Por que Jesus só chamou o dinheiro de Senhor? Entendeu? Porque sem dúvida nenhuma ele é o que pede mais a sua lealdade. Ele quer te escravizar de um jeito que não tem outra coisa que queira. Então isso é muito legal. Muito legal mesmo. E a última pergunta aqui, essa aqui é legal, é o porquê Jesus pagou uma dívida, sendo que aquilo que é de graça não se compra e não se paga. Porque Jesus pagou uma dívida, sendo que aquilo que é de graça não se compra e não se paga. Primeiro é legal falar que essa dívida que a pessoa está falando aqui é a dívida que era nossa. Então a dívida não era de Deus e não foi Deus que nos endividou. Quem se endividou foi Shaila e Vitor. E quem nos cobrava era o pecado. Então Deus não estava na lógica do compra e venda. Deus, ele entra como pagamento, mas a lógica não é dele. Então, Jesus pagou um preço por nós porque a gente pecou contra um Senhor malvado. O salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Todos pecaram, todos merecem morrer. A lógica está aqui. Deus está sobre tudo isso. Então Deus, ele se submete a essa lógica, não para entrar nesse jogo, mas para sofrer no corpo dele
o algoz dessa lógica, ou seja, o castigo dessa lógica. Para quê? Para que o Vitor e a Shayla pudessem ser livres dessa lógica. Então ele nos tirou disso aqui. Isso aqui nos escravizava. Isso. Né? Então ele nos tira disso daqui. Então a verdade é que Deus não entrou na lógica retributiva. Na verdade, Deus entrou para pagar o senhor malvado do pecado. Isso. E a pergunta é, quem nós somos no mundo hoje? Isso. É assim que nós vivemos também? Isso. Será que a gente vive exatamente da mesma forma que outras pessoas que não conhecem essa verdade vivem? É a experiência que João vai dizer pra gente ter. Ele diz assim, olha, nisto vocês experimentam o amor de Deus. 1 João capítulo 3, se não me engano, verso 17. E façam que essa experiência seja conhecida a todos os irmãos de vocês. Isso. Então, pra mim, o convite final do evangelho é, Vitor, encarne essa experiência. Encarne. Seja carne e osso disso daí. Isso. Essa experiência que você viu Deus tendo com você, a forma como você viu Deus agindo com você, se torne, se encarne nisso e faça com a Shayla. Então, assim, é aonde, na encarnação do Evangelho, naqueles que experimentaram o Evangelho, o mundo verá a glória de Deus. Isso. Eu lembrei de uma frase de um teólogo chamado Antônio Pádua, e ele sempre começava as aulas dele dizendo de que equivale o aprendizado que não se traduz em amor. Isso aí. Então, eu acho que é muito bom aprender. A gente precisa traduzir todo esse aprendizado, seja sobre dinheiro, seja sobre o que for em amor. E da mesma forma, né, que Jesus fez com a gente, que a gente possa fazer pelas pessoas. Isso. Que a partir da gente as pessoas possam olhar para o dinheiro de uma forma diferente. Isso. E é interessante que na minha última visita no presídio, eu fui de cela em cela e eu ia perguntando para elas, o que vocês precisam? E a maior parte delas não falou de coisas materiais, não falaram de coisas materiais, né? Falaram de coisas muito simples, itens muito básicos e necessários, né? Mas além de tudo, assim, todas elas falavam, a gente só quer que você venha mais aqui. Só quer que você esteja aqui. E eu tenho certeza que falta muita coisa ali para elas. Sim. Acho que qualquer pessoa sabe, né? E se não sabe, assim, basta uma pesquisa rápida para saber que falta muito para elas. Só que ali eu estava diante de um monte de mulheres que falta muito para elas, mas elas entenderam que aquilo não é o mais importante. E eu lembro de uma frase que me marcou, ela falou assim, eu nunca me senti tão amada como eu me senti hoje. Então, claro que a nossa parte é levar o que elas precisam, então eu faço isso até porque é uma forma de mostrar que o nosso amor não está apenas em palavras, o evangelho todo pro homem todo. Isso, então eu levo o que elas precisam e eu vou fazer tudo o que elas precisam, mas eu sei que o mais importante é essa consciência de que elas são amadas, de que elas foram perdoadas, não importa o que elas tenham feito. Muito bom. Então, é sair dessa lógica do mundo e entrar na lógica de Deus, que é o amor. Exato. É, muito bom. E uma coisa que enquanto você falava, eu me lembrei nós temos provisão para olhar para essa mulher que talvez matou alguém, que roubou seu filho, roubou sua mãe. Olhar no olho dela de igual para igual. Isso. E dizer para ela, estamos debaixo da mesma graça. E é exatamente essa sensação que você tem, assim. Quando eu tô com elas, eu não sou diferente delas. Exato. Em nada, o meu erro foi diferente do delas, o meu erro é diferente do delas. Às vezes o meu erro eu não preciso pagar uma pena, não é? Mas o delas sim, mas qual é a diferença? Exato. E diante de Deus, todos estão destituídos da glória dele. Então ninguém merecia viver, todo mundo vive por graça. E a pergunta que as pessoas às vezes mais me fazem é, qual foi o erro delas? Eu não tenho nem curiosidade, assim, às vezes eu acabo sabendo, mas assim, não muda nada. Não muda nada, exato. Nem quero saber porque você tá aqui. Não quero, assim, tipo assim, e mesmo se eu souber, quando eu sei, assim, não muda. Não muda, então assim, nós temos a natureza de Deus. Exato. O esforço é viver longe dessa natureza, assim, é não viver isso, é não viver em amor, é não viver sendo generoso. Então, é entender que nós temos a mesma natureza de Deus, que é o amor. Tudo que nós fazemos, que seja por amor. Isso aí. Então, o nosso dinheiro, nós vamos nos planejar, nós vamos... Ok, mas
Qual é a motivação? Para que eu quero muito dinheiro? Ah, vou ser rico. Para que eu quero ser rico? Né? Então, são perguntas que a gente precisa fazer e que a resposta precisa ser o amor. Muito legal. Enquanto você falava, vamos no presídio, vamos levar o que ela precisa, vamos dar comida para ela, vamos ver o que ela precisa, né? Eu me lembrei de Jesus, né? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Então Deus está sobre todos, mas Ele também está em todos. E no sofrimento em quem sofre e quem padece, também Deus está. Então fazer para isso também é fazer para Deus. E aí é muito legal, né? O planejamento está sendo feito, tudo muito organizadinho e tal, aí vem uma pandemia dessa. Aí a pergunta é, você tem coragem de jogar todo o planejamento fora? Porque não é hora de planejar. Agora não é hora de planejar. Tem gente que tá morrendo de fome. E mais gente, porque já tinha, mas agora é mais. Agora é mais. Então tem gente sendo despejada o tempo inteiro. Já tinha, mas agora é mais. Isso. Então, assim, o que é o planejamento? Em que lugar ele entra no meu coração? O que ele representa para mim? A minha segurança tá ali. A minha segurança é a minha poupança. Né? A minha segurança é meu recurso, ou a minha segurança é o Deus que cuida dos pássaros e que faz um belo jardim, onde Jesus vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tanta beleza. Então o assunto dinheiro, ele vai muito além disso tudo. Porque o dinheiro é uma lógica de troca, de barganha e de poder, principalmente poder. E quando a gente entra no reino de Deus, o dinheiro não é mais o meu poder. O dinheiro é o nosso. Né? E foi legal porque, que bom que você está aqui, inclusive, porque eu falei muito isso, né? Foi meu aniversário essa semana, a gente foi viajar junto e tudo mais. E a gente estava num lugar maravilhoso. Era um lugar incrível, era um lugar perfeito, um dos mais bonitos que eu vi na minha vida. Mas a gente falava isso o tempo inteiro. O que faz a gente estar feliz de estar aqui não é que o lugar é bonito, que a companhia é a riqueza. Então dá para você estar no melhor lugar do mundo, no lugar mais rico dinheiro do mundo. E se a companhia não for, aí chega uma mulher lá no presídio, olha para você e fala, a única coisa que eu quero é que você volte aqui. Por quê? Porque a riqueza é a companhia. Então quando a gente encarna o evangelho, a gente se torna a riqueza do mundo. Isso. Até porque o que de mais belo existe no mundo é o homem. E o que mais belo o homem pode ser é a figura de Deus. Isso. Então, se o homem é o que mais belo existe no mundo, o que de mais belo o homem pode se tornar é o ser humano Jesus Cristo. Ele é o perfeito homem. Então, quanto mais eu me torno aquilo, além de ser a imagem de Deus por ser humano, eu me torno a expressão maior de beleza que o ser humano pode ter. Isso. Então, e para mim tudo isso se encaixa no assunto dinheiro. Tudo. Porque é mais que papel. Com certeza. Dinheiro não é neutro, é uma lógica. Verdade. Muito obrigado, Shayla. Eu que agradeço. Obrigada. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Obrigado mesmo. A gente ama muito você. Eu amo vocês. A Por Amor é sua casa. Eu sei que você abençoa muita gente. Me sinto obrigado. em casa. Muito obrigada. Obrigada, gente. É isso aí, gente. Esse talk foi muito especial. Dá para ver e rever várias vezes. Minha oração é que o Espírito Santo multiplique graça, paz no seu coração. Tudo que foi falado aqui possa frutificar dentro de você. E que as pessoas à sua volta usufruam desse tempo que você acabou de ter. Porque esse tempo que você acabou de ter com a gente aqui vai refletir na vida delas. Com generosidade, com partilha, com amor, com graça, com doação, enfim, da maneira que for, tá bom? Nós amamos você. Um beijo no profundo do seu coração. Permaneça no amor de Deus. Falou.